Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus,
que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somente isto poderia fazer de nós pessoas que não passam também, que não se desvanecem, que não perecem. Porque se Ele não perece, nós também não pereceremos, se Ele vive em nós, se Ele está em nós. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? São Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao versículo 13. São palavras de Jesus Cristo na parábola do amigo importuno. Neste mundo de tanta solicitude, de tanta necessidade, uma necessidade chama a outra, como um abismo chama o outro abismo. Os pedidos e as demandas dos homens, de um modo geral, quase todas elas, são em direção do natural, das coisas materiais. Há um profeta na Bíblia que disse que o homem carregaria dinheiro em saco furado. Ora, que expressão grosseira, que expressão esquisita, mas que tem um significado tão profundo, tão real no seu cumprimento. Carregar dinheiro em saco furado. Isto quer dizer que nunca enche a medida de quem quer que seja. Mas, ouvintes, tudo parte de um ponto. Tudo parte de uma estaca. Se o homem conseguisse voltar à estaca zero e partir dali e dar cada passo de sua vida devidamente seguro de onde está pisando, sob orientação de Deus, sob orientação do infalível, tudo seria diferente. Aliás, é um conselho que as pessoas desorientadas, que estão sofrendo um desequilíbrio, que estão desesperadas nesse instante, devem acatar, devem receber de Deus nesse instante. Talvez não puderam parar quando estavam bem de vida, bem de saúde, mas agora estão paradas. E podem ouvir um conselho de Deus.
Volte à estaca zero. Volte à casa do Pai. Volte ao ponto de partida, como o filho pródigo voltou. E verás então que o Pai sempre é Pai. O Pai sempre é Pai, mas de quem? Do Filho. Então o Filho, por sua vez, sempre é um filho. Ou mais cedo ou mais tarde, ele se lembrará da estaca de onde ele partiu. Ele encontrará justamente onde ele se desviou do correto, do certo, da certeza, da segurança. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo e já estão entendendo tudo a estas alturas. Ele não contentou com o que tinha na casa do pai e quis ser um aventureiro. E numa missão de aventura, ele chegou a um ponto de desejar comer as bolotas que os porcos comiam. Oh, que experiência tremenda! Mas vale a pena lembrar-nos de que sempre ele era um filho. Um filho que um dia fez um pedido que naturalmente sangrou o coração do seu pai. Mas o pai lhe atendeu o seu pedido. Aquele filho não saiu sob uma vontade própria, perfeita de seu pai, mas saiu sob uma vontade permissiva. Ele fez o pedido e o pai lhe atendeu. Conforme já afirmamos, não sob uma vontade própria, perfeita, mas sim sob a vontade permissiva. Deus tem duas vontades: a vontade perfeita, própria dele, e a vontade permissiva. Como você também. Qualquer pai de família, qualquer pessoa que está me ouvindo nesse instante pode entender isto perfeitamente. Há coisas que você admite como permissão, mas há outras que você admite como vontade própria, perfeita, nascida de dentro para fora. Israel pediu um rei, e sob a vontade permissiva de Deus, Israel recebeu o rei Saul. Aí está um exemplo claro. Mas por que ele pediu? Bom, um bom assunto para nós meditarmos, continuarmos na nossa meditação nesse instante, uma vez que Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos pensar no pedido de Salomão, quando tudo estava diante dele. Quando Deus, como um verdadeiro rei, disse para ele: o que você pedir, eu te darei. Salomão, cônscio de sua responsabilidade, e naturalmente, julgando-se completamente incapaz, débil, insuficiente em si mesmo, de desincumbir uma missão que tem um tipo perfeito na Bíblia Sagrada do Espírito Santo. Pediu sabedoria. Oh, sim, pediu sabedoria. Que sabedoria pediu Salomão? Todos sabem que foi a sabedoria do alto para julgar, para discernir. Ele tinha que julgar o povo. Ele tinha que decidir por duas mulheres que estavam em contenda por causa de uma criança morta e uma criança viva. Que sabedoria Deus deu para aquele homem. E São Tiago disse para os cristãos, sem exceção de classe, condição, sexo. São Tiago disse à irmã, ao irmão: se você tem falta de sabedoria, peça. Mas não peça duvidando. Eu não estou falando de uma sabedoria que você tem que conseguir num banco de escola, de uma faculdade.
Porque aí você tem que buscar através dos livros, através do sistema escolar educacional. Mas Tiago está falando de uma sabedoria que deve ser pedida a Deus. Então está claro que se refere exclusivamente a uma sabedoria que vem de Deus, sabedoria do alto. Como se necessita de sabedoria nesses dias? Como se necessita de sabedoria no lar? Como os esposos estão precisando de sabedoria? Como as esposas, as mães, as moças, os moços estão necessitando da sabedoria do alto. Mas em busca da sabedoria terrena, desprezam o mais excelente. Quando Deus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora quem traz essa sabedoria é o Espírito Santo. Davi pediu a Deus, com angústia, com desespero, vendo seu pecado diante de si, a coisa que poderia de fato lhe separar de Deus, o que significa tirar dele o Espírito Santo. Então ele clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Que valerei eu sem o teu Espírito? O que vale um homem sem o Espírito de Deus? O que vale um Sansão depois de realizar tantas façanhas? O que vale um Sansão com os olhos furados? O que vale uma igreja? O que vale um crente? O que vale um pai de família sem pulso, sem o poder de Deus? O que vale uma mãe? O que vale uma mulher sem o poder de Deus na sua vida? O que vale um povo sem Deus? O que valem as riquezas? O que vale Israel sem o profeta, sem o assim diz o Senhor? Qualquer inimigo se ajuntava aos redores de si e o assombrava, o levava à idolatria, o levava aos bosques, aos altares fabricados por homens pagãos. O que vale o homem sem Deus? Não retires de mim, ó que pedido. É uma hora de pedido. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Se damos oportunidade para pedir, só se pede cura, só se pede solução de problemas. Isto mostrando que estamos atolados, soterrados, mergulhados nas aflições terrenas causadas pela demanda, pela busca das coisas naturais. Jesus disse: pedi, dá-se-vos, buscai e achareis. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que deve ser pedido. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Dá o Espírito Santo simplesmente para você falar em línguas estranhas, profetizar. Nada disto soluciona o problema de quem quer que seja mais. 1 Coríntios 13 tem se cumprido, porque o que é perfeito tem vindo, que é a palavra completa. O Espírito Santo não pode fazer outra coisa senão te revelar as Escrituras. O que ele fazia naquele dia de Lutero era revelar que a salvação era de graça. Mas o que ele fazia no dia de Wesley era revelar que sem santificação ninguém veria o Senhor. O que ele fez nos dias dos pentecostais, dos dons espirituais, foi mostrar que este é um direito da igreja.
os dons espirituais nas Escrituras. E o que faz o Espírito Santo nesta era? Está levantando grandes líderes, prometendo tudo, como disse São Pedro, quando eles próprios estão escravizados. O que faz o Espírito Santo nesta hora? Nesta hora em que o mundo se encontra totalmente inseguro, em todos os sentidos, em todas as alas, não há segurança. Dizem a paz, a paz. Dão as mãos uns aos outros. Quando as Escrituras dizem, quando disserem a paz, paz, virá repentina destruição. Porque o homem tem pedido mal, pedi, e não recebereis porque pede mal. Você pede o Espírito Santo, esperando em falar línguas, estará satisfeito com isso? Você está pedindo mal, por isso não recebe o Espírito Santo. A filha de Herodias fez um pedido, suborientada pela sua mãe corrupta, pela sua mãe adúltera. E que pedido louco, que pedido doido, pedir a cabeça de um profeta, isto é, trancar a boca de quem feriu o seu pecado. O melhor que ela poderia ter feito e que jamais aconteceria, porquanto ela era uma imunda, ela era dizer assim: solte João Batista, deixe que sua boca se abra contra o meu pecado. Quando há uma boca se abrindo contra o pecado de um povo, quando o profeta de Deus vinha abrindo a sua boca contra o pecado de Israel, era lhe dando uma oportunidade, era procurando salvar Israel, quebrar seus Baalins, quebrar seus Astarotes, quebrar seus credos, quebrar seus dogmas, vencer, portanto. Se Herodias fosse uma mãe sábia, que pelo menos tivesse caído em si, naquele íntere, naquele espaço de tempo, ela diria: minha filha, peça para Herodes soltar João Batista com liberdade de abrir sua boca, gritar nesse deserto, ferir os nossos pecados. Onde está a sabedoria que vem do alto? Pergunte onde estava a sabedoria nos dias de Jesus aqui na terra, sabedoria para saber quem era o Cristo. Estava com um pescador, não é? E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Quem lhe deu essa ciência, Pedro? Quem lhe deu essa sabedoria? Quem poderia nos dar sabedoria nesta era para ver um profeta, para ver a mensagem de Deus, para ver o cumprimento das Escrituras? A Pedro não foi a carne nem o sangue, então muito menos a nós. Poderia ser a carne e o sangue. Que o Senhor vos abençoe, ouvintes. Que o Senhor vos dê graça nesta hora, sabedoria do alto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria.
When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood.
this Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Amém. Boa noite com Jesus. Deus continue abençoando a todos os irmãos. Vocês estão ouvindo bem aí? Amém. Deus abençoe. É um privilégio estarmos reunidos novamente. E nós vamos marcar a escritura que nós vamos ler nesta noite. Vamos ler em livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1 ao verso 12. Vamos já deixar marcado em nossas Bíblias. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1 ao verso 12. Todos os irmãos já encontraram? Amém. Então nós vamos, nesse instante, louvar ao Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 93 do nosso inário. Vamos cantar Estou Seguro, hino de número 93. Tem meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Estou seguro,
braços do meu Deus. Estou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Estou seguro, descansando no poder de Deus. Aleluia, graças a Deus. Estamos descansados no poder do nosso Deus Todo-Poderoso. E nós vamos louvar ao Senhor com mais um hino, o hino de número 204, Abrigo Perfeito. 204. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mau poder tenha de atacar, ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu
de quem temer. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Amém, Jesus, graças a Deus. Nós vamos orar nesse instante. O irmão Marcos está por aí, está assim, né? O irmão poderia fazer esta oração aí. Abre o microfone aí, os irmãos que estão aí na técnica. Isso, irmão José. Isso, irmão, venha aqui e faça uma oração. Muito bem. Mais um dia maravilhoso e que todos os irmãos aqui sejam abençoados, saiam com o coração cheio de alegria e cada dia mais, Pai, nós voltar a estar na Tua presença, buscar o Senhor, porque tudo que nós precisamos, Pai, é da direção do nosso Deus. Te agradeço muito, Pai, em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória ao meu Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos nesse instante, então, nós vamos meditar na palavra e com o toque somente crer, nós vamos ouvir, então, a palavra do Senhor. Amém. Então vamos ficar em pé, vamos fazer a leitura da Bíblia, onde nós anunciamos, livro de Êxodo, capítulo 3, vamos ler do verso 1 até o verso 12, e depois nós vamos ouvir um trecho da mensagem, o terceiro Êxodo, do parágrafo 251 em diante. Aí depois da mensagem, depois que nós ouvirmos o profeta, nós vamos ter um hino daí. O irmão Marcos tinha falado para mim que ia cantar um hino hoje. Tá certo, irmão? Tá certo ou não? Tá certo. Então tá bom. Depois da leitura, vamos ter a voz do profeta. E depois o irmão Marcos vai louvar o Senhor. E eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade e também ao pastor Aparecido Vital, né, por essa oportunidade, o privilégio de estar falando nessa noite. O pastor Aparecido Vital está de viagem, né, e pediu para que nós dirigíssemos esse culto com a graça de Deus. Vamos então ler a Bíblia. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo,
e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus atores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, pela leitura da Tua Palavra, sabendo, Pai, que nós estamos vivendo nos dias aonde o Senhor também tem vindicado a mensagem que o Senhor enviou para Teus filhos nesta era. Que o Senhor nos abençoe enquanto meditamos nela, Pai. Fala com cada filho do Senhor. Que nós possamos sair deste culto como os discípulos diziam no caminho de Emaús. Porventura o nosso coração não ardia quando ele falava conosco. Oh Deus, que seja o Senhor falando conosco nesta noite, com perdão dos nossos muitos pecados. Te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e vamos ouvir um pouco da mensagem do terceiro êxodo. O que ele estava lhes mostrando então? Um sinal de libertação, para libertá-los da servidão. Um sinal de poder que podia fechar os céus ou podia enegrecer os céus. E agora ele está mostrando o poder da ressurreição do seu Filho vivendo entre eles, para ressuscitá-los deste sepulcro e cemitério em que estamos, para a terra que ele nos prometeu. O sinal da ressurreição, chamando para sair do Egito espiritual e Babilônia espiritual. Sabendo, permitam-me dizer isto suavemente agora, de modo que vocês o captem. Fazendo isto pelo mesmo sistema que ele fez no princípio. A mesma coisa que ele está fazendo. Cegando os olhos do incrédulo, abre os olhos do crente. E note a política fazendo isto no lado intelectual. Política e igreja. Política e nações. Tudo. E o outro lado está o oculto deles.
uma causa espiritual. Deus tomou um homem no deserto, treinou-o e o trouxe de volta, e assumiu o controle da coisa e tirou o povo. Está vendo o que quero dizer? Ele não pode mudar seu programa. Ele é Deus. Ele nunca tratará com um grupo, nunca tratou. Ele trata com o indivíduo. E ele tratou e tratará. E ele prometeu, até mesmo em Malaquias 4, que faria isto. Isso mesmo. Assim aí está a sua promessa. O que ele foi, promete o que ele disse que faria, e aqui estamos. Que povo feliz devíamos ser, dando-lhes o sinal, pelo sinal da sua palavra prometida. Palavra prometida. Ele prometeu que faria isto. E restaurará a fé do povo, o coração do povo, de volta à fé dos pais pentecostais originais. Ele prometeu fazer isto, mostrando os seus sinais. E como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Que tipo de sinal as igrejas viram em Sodoma? O que a igreja intelectual viu? 2 pregadores. O que viu a igreja espiritual eleita, Abraão e seu grupo? Viram Deus manifestado num corpo de carne humana, que pôde discernir o Espírito e dizer o que Sara estava dizendo detrás dele. Como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Nós vemos o Espírito Santo entre nós, fazendo a mesma coisa, operando em carne humana. É a hora. Estão vendo? Estamos exatamente aqui, amigos. Isso é tudo. Um êxodo está em andamento. Mas agora, note, ele fez isto então por meio de quê? Note, e pense com entendimento espiritual. Que o Espírito Santo simplesmente afaste a velha atitude de indiferença agora e olhe com atenção. Quando Deus chega a tomar uma decisão para fazer alguma coisa de uma maneira, ele nunca pode mudá-la. No Jardim do Éden, quando ele quis redimir um homem de volta ao companheirismo, ele tomou uma decisão. Foi o sangue. Tentaram instrução, tentaram denominação, tentaram nacionalizar e tudo mais. E nunca funciona. Há só um lugar em que Deus chegará a se encontrar com o homem, que é sob o sangue derramado, como foi no Éden. Isso nunca mudou. O único lugar em que Deus se encontrou nos dias de Jó foi sob o cordeiro sacrificial. O único lugar em que ele se encontrou nos dias de Israel, sob o cordeiro sacrificial. Como ele fez no Jardim do Éden, sob o cordeiro sacrificial. O único lugar em que ele se encontra hoje não é nas denominações. Eles se desentendem e batem boca entre si. Não em igrejismo, eles ainda fazem a mesma coisa. Não nos intelectuais, eles estão todos confusos. Mas sob o sangue do cordeiro, todo crente pode se encontrar em companheirismo onde a vida está. Deus escolheu nos dias do Êxodo, ele chamou um grupo para sair, e daquele grupo, quero que note uma coisa, ele só teve 2 que foram até a terra prometida, pelo que ele escolheu tirá-los. Política, organização? Ele escolheu um profeta com um sinal sobrenatural de uma coluna de fogo, de modo que o povo não se equivocasse. O que o profeta dizia era a verdade, e Deus descia uma coluna de fogo e se vindicava, mostrava a sua palavra. Está certo? Foi isso que ele trouxe, seu primeiro êxodo. Seu segundo êxodo, Deus sempre vai em 3. Ele é perfeito em 3. Todos vocês notem a minha pregação, são sempre 3 e 7. 7 é o completo. 3 é sua perfeição. Primeira, segunda e terceira puxada. Todas as coisas. Estão vendo? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Tudo. Estão vendo? Notem o que ele fez. O primeiro êxodo enviou um profeta ungido com uma coluna de fogo e chamou o povo a sair. Esse foi seu primeiro êxodo.
E quando o tempo de Israel havia chegado, ele enviou novamente um Deus profeta com uma coluna de fogo. João a viu descendo do céu como uma pomba. E ele disse: vou para Deus e volto para Deus. Depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, viu essa mesma coluna de fogo. E sendo hebreu, bem instruído na palavra, disse: Senhor, quem és? Ele sabia que era o Senhor, aquela coluna de fogo. Ele era hebreu. Disse: quem és? E ele disse: eu sou Jesus. O segundo Êxodo, ele trouxe um profeta ungido, que foi seu filho, Deus profeta. Moisés disse que ele seria profeta e tinha a coluna de fogo e fez sinais e prodígios. E aquele mesmo profeta disse que qualquer que crer em mim também fará as obras que eu faço. E aqui ele prometeu a mesma coisa no Êxodo nos últimos dias, e ele não pode mudar isto. E por prova científica, pelo testemunho do Espírito, pelas obras do Espírito, nós vemos hoje a grande coluna de fogo movendo-se entre nós. E os sinais e prodígios da ressurreição de Jesus Cristo, chamando o povo de um denominacionalismo à presença de Jesus Cristo para viver indo a uma terra. Não há engano, amigos. Não é o que eu estou dizendo. Eu sou apenas seu irmão. Mas é o que Deus está provando para vocês, o que torna isso a verdade. A mesma coluna de fogo que ele usou para os outros dois, ele a trouxe entre vocês hoje e provou-a por meio científico. Como vocês sabem, a revista Life publicou isto no mês passado, ali, onde quantos estavam aqui e me ouviram contar acerca disso, o que aconteceu antes de isto assim fazer? Acho que quase todos na igreja. Aí está. Eles não sabem de que se trata tudo isto. Os cientistas estão tentando. Qualquer um que tirou foto dela ligou uma nuvem a 26 milhas de altura, na forma de uma pirâmide. 7 anjos representados ali trouxeram de volta. Eles trouxeram a palavra de Deus sob a inspiração. Isto lhes diz estas horas a que vocês estão chegando e vivendo. A mente espiritual captará isso agora mesmo, veja, e entenderá. É um êxodo. Nós vamos partir um destes dias, graças a Deus. Lembrem-se, eu encerrarei num minutinho. Tenho 10 minutos. Note, a coluna de fogo que os chamou a sair conduziu-os à terra prometida sob a unção de um profeta. Uma coluna de fogo que eles podiam ver conduziu-os à terra prometida sob um profeta ungido. E eles constantemente o desprezaram, está certo? Claro. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis desse sangue lavado com roupas que salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve seria. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nós provam quanto ele amou. E nestas chagas pureza para o maior pecador.
pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. O mais que a neve, o mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o sangue nos torna, Senhor. Mais do que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. 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 Graças a Deus. Deus continue abençoando o irmão Marcos. Aqui na mensagem, o terceiro Êxodo, a partir do parágrafo 251. É dessa maneira que é novamente hoje. Deus está chamando o seu povo eleito e eles estão eleitos agora. E agora eles estão eleitos para quê? Para uma ressurreição. E que tipo de sinal ele está lhes mostrando? O sinal da ressurreição. Então, irmãos, nós estamos vivendo numa hora muito sublime. Como nós lemos nas Escrituras, nós vemos que Deus vindicou o ministério de Moisés para aquele povo que estava lá no Egito. Deus chamou ele e apareceu para ele naquela sarça que não se consumia pelo fogo. O profeta diz que aquela era a coluna de fogo ali na sarça ardente. É aquela mesma coluna de fogo que nós temos vindicando o ministério do profeta, do irmão Brana, nessa era. Essa mesma coluna de fogo que nós vemos sobre a cabeça do profeta é aquela mesma que estava ali na sarça ardente, juntamente com Moisés falando com ele. Oh, você não está feliz por isso, irmão? Por saber que aquele mesmo Deus está falando com você hoje também. É aquele mesmo que falou com ele lá na sarça ardente. Fala, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é o lugar santo. Tenho visto o clamor do meu povo. Então Deus falando ali com ele. E então nós vemos que é o mesmo hoje falando conosco também. E ele tem chamado um povo, quando nós ouvimos tanto falar sobre isso, né? Os eleitos de Deus. Você está feliz por ser um eleito de Deus nessa última era?
eleito é aquele que é elegido para algo. Você foi elegido por Deus desde antes da fundação do mundo para vir nesta última era e para receber o último sinal que Deus haveria de manifestar sobre a terra. Graças a Deus, porque nós temos esse privilégio, irmãos. Agora, nós temos que ter convicção naquilo que nós cremos, naquilo que nós temos recebido, irmão. É tão grande como o Senhor Jesus Cristo disse que seria tão grande que isto passa pelos sábios entendidos, mas Deus tem revelado aos seus pequeninos. Nós somos os seus pequeninos que Ele tem revelado, se revelado nessa última era. E Ele se revela para os seus pequeninos, para os seus eleitos, abertamente, claramente, nitidamente, como Ele se revelou para aquela mulher lá no poço. Vocês se recordam? Ela conversando com Jesus, e ela disse, conversando com Ele, e Ele revelou para ela o segredo, o seu segredo, aquilo que era oculto. Falou: olha, traz o teu marido e vem cá. Ela disse: eu não tenho marido. Então Jesus disse: disseste certo, porque o que tu vives hoje não é teu marido. Se tivesse sim, que o que vives hoje não é teu marido. Revelou a vida dela. Então ela disse: vejo que és profeta. E ela falou sobre o Messias que haveria de vir, e Ele se revelou abertamente para ela. Disse: eu o sou, eu que falo contigo. E Deus tem se revelado para você hoje também, irmãos. Deus tem se revelado para nós hoje também. Ele se revelou lá naquela sarça ardente para Moisés. Ele se revelou para os seus em todas as eras, nos dias do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ele se revelou para os seus, e nessa última era Ele também tem se revelado claramente. Oh, irmãos, graças a Deus. Vamos continuar. O que Ele estava lhes mostrando então? Um sinal de libertação, para libertá-los da escravidão. Um sinal de poder que podia fechar os céus e podia enegrecer os céus. E agora Ele está mostrando o poder da ressurreição do seu Filho vivendo entre eles, para ressuscitá-los desse sepulcro e cemitério em que estamos, para a terra que Ele nos prometeu, o sinal da ressurreição, chamando para sair do Egito espiritual, a Babilônia espiritual, sabendo. Qual que é a promessa para nós? O que nós estamos aguardando, irmãos? Nós estamos aguardando o arrebatamento, certo? Todos nós estamos aguardando o arrebatamento. E Jesus falou para nós observarmos os sinais do tempo do fim. É só nós lermos São Mateus 24. Se você ler São Mateus capítulo 24, estas escrituras são escrituras que nós devemos ter isso em nosso coração. Porque nós temos que observar o tempo que nós estamos vivendo. Muitos, como nós temos ouvido, muitos veem o que Deus fez no passado, veem o que Deus
vai fazer no futuro, mas eles não podem ver Deus hoje, o que Deus está fazendo hoje. E como que nós sabemos o que Deus está fazendo hoje? É observando os sinais do tempo do fim. Jesus disse para nós observarmos. E São Mateus capítulo 24, você vê Jesus falando dos dias de Noé. Oh, isso é tão maravilhoso, você poder enxergar. Se você perguntar para qualquer um, hoje estamos vendo os dias de Noé? Muitos vão ver. Vamos observar o que tinha lá nos dias de Noé, porque o Senhor Jesus Cristo disse assim, ó, no verso 37 de São Mateus 24: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então vamos olhar para os dias de Noé. O que tinha lá naqueles dias? É só você ler Gênesis. Você volta lá para o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6, você vai ver o que tinha lá nos dias de Noé. Depois você lê o capítulo 6 de Gênesis. Você vê a beleza feminina. O profeta fala sobre a beleza feminina nesse tempo. Era como foi lá nos dias de Noé, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram formosas. Então esse é um sinal do tempo do fim, a beleza feminina. Outra coisa é que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Então você vê, é muita gente, todo lugar que você vai, o homem tem se multiplicado na face da terra. Este é um sinal do tempo do fim. Mas outro sinal, você vê que naquele dia, lá no tempo, nos dias de Noé, a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Verso 5. Outro sinal do tempo do fim, a maldade do homem se multiplicando sobre a face da terra. Este é um outro sinal para nós observarmos. Até aí, todos podem ver esse sinal, não podem? Se você perguntar para qualquer um, eles vão concordar com isso. Mas se você ver, o que mais que tinha lá nos dias de Noé? Tinha uma arca. E você vê Noé entrando na arca. Então, se tinha uma arca lá, tem que ter uma arca hoje também para nós entrarmos. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E onde está a arca para nós entrarmos hoje, irmãos? A arca é esta mensagem que você entrou nela. Você está na arca de Deus, preparada para o nosso dia. Então, irmãos, este é um sinal. É o Filho do Homem se manifestando. Qual que é o sinal desse dia? Você vê lá, então, a beleza feminina. Guarda isso. A multidão de povos se multiplicando na terra, o homem se multiplicando na terra, a maldade do homem aumentando na terra, e você vê a arca lá também, a arca para aquele dia. Agora, Jesus deixou outro sinal para nós também observarmos, que é
foi nos dias de Ló. Você já leu esse também? Jesus dizendo: como foi nos dias de Ló, assim será também na vinda do Filho do Homem. Oh, irmãos, aí nós vamos observar os dias de Ló. Você vê Abraão e Ló. Você vê lá em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Tudo se repetindo novamente. Jesus falou para nós observarmos esse sinal. Seria um sinal do tempo do fim, como foi nos dias de Ló. Aí você vê lá Sodoma, você vê Ló dentro de Sodoma, mas você vê Abraão separado nos carvalhais de Mamré, e Abraão recebendo a visita daquele que foi chamado Elohim, que era o próprio Deus visitando Abraão na sua tenda, e juntamente com ele 2 anjos. Muito bom, mas não é todos que podem ver isso. Eles veem somente os dias de Ló, é o sodomismo, a perversão de valores lá dentro de Sodoma. Então esse era o quadro de Sodoma naqueles dias. Vamos voltar, vamos agora avançar, vamos chegar nos dias de hoje. Nós vemos também tudo isso se repetindo de novo. A perversão de valores, sodomismo nas famílias, nos lares. Mas você vê também, então, Abraão separado, e nós vemos Abraão recebendo a visita do próprio Deus na sua tenda, ele fazendo uma promessa e revelando o segredo do coração de Sara. Ele disse: observa, Jesus falou para nós, observar o tempo do fim, assim seria na vinda do Filho do Homem. Oh, irmãos, nós estamos na maior coisa na face da terra. Você está envolvido nisso. Deus também tem se revelado na nossa era, manifestando esse último sinal do tempo do fim, aonde ele disse: assim será também nos dias do Filho do Homem, quando o Filho do Homem há de se manifestar. O que é o Filho do Homem? Ministério do Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo, aqui manifestando o seu último sinal na terra, porque nós estamos esperando o arrebatamento, nós estamos aguardando ser transformados no abrir e fechar de olhos. Os irmãos que já partiram em Cristo estão lá na 6ª dimensão, também aguardando o arrebatamento, eles serem ressuscitados. E qual seria o último sinal antes disso acontecer? Seria a manifestação do ministério do Filho do Homem. Oh, isso é grande demais. Olha só o que o profeta diz assim, aqui no parágrafo 256. Como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Que tipo de sinal as igrejas viram em Sodoma? O que a igreja intelectual viu? 2 pregadores, que foi representados naqueles 2 anjos que desceram lá para tirar Ló de Sodoma. O que viu a igreja espiritual eleita, Abraão e seu grupo, viram Deus manifestado num corpo de carne humana, que pôde discernir o espírito e dizer o que Sara estava dizendo de trás dele. Oh, irmão, então a igreja intelectual, o que ela recebe? 2 pregadores, 2 anjos lá para Sodoma.
Como foi lá, assim é hoje. Deus disse, Deus enviou 2 anjos hoje também, que foi Billy Graham e Oral Roberts, para a igreja intelectual, mas para a igreja espiritual, que é representado em Abraão. Você faz parte do grupo de Abraão, irmão. Nós fazemos parte do grupo de Abraão, é a semente eleita de Abraão. Você está feliz por isso? Glorifica a Deus. Então nós somos a semente de Abraão, o grupo de Abraão. E o que Abraão viu naquele dia lá? Ele viu Deus manifestado num corpo de carne humana, que pôde discernir o espírito e dizer o que Sara estava dizendo de trás dele. Ora, Deus prometeu que visitaria a sua semente eleita nessa última era. Era só nós observarmos os sinais. Então, se Deus prometeu nos visitar nessa última era, qual que é o sinal de que Ele está nos visitando? Como foi lá atrás, ia ser hoje. E nós vimos isso se manifestando no ministério de William Marion Branham. Nós vimos Ele, Deus, o Senhor Jesus Cristo, manifestando no mensageiro, no profeta de Malaquias 4, o profeta Elias para os nossos dias, que veio converter o coração dos filhos aos pais, que somos nós, convertendo aos pais apostólicos, a igreja primitiva, aquela mesma fé que começou lá em Pentecostes. Isso tudo tem sido restaurado pelo profeta Elias de Malaquias 4. E neste profeta de Malaquias 4, nós vimos o Senhor Jesus Cristo manifestando nele o ministério do Filho do Homem, que é Ele revelando o segredo dos corações, discernindo o pensamento. Ele disse: isso aqui vocês estão vendo somente, sou eu que estou aqui, é a minha voz, mas é Ele me usando. Vocês estão me vendo aqui, mas é Ele. Quantas vezes o profeta, ouvindo, discernindo os pensamentos ali, revelando coisas que estavam ocultas na vida das pessoas, e ele dizia: eu não sei o que eu falei. Era o Senhor Jesus Cristo ali, falando naquele corpo chamado William Branham, manifestando o ministério do Filho do Homem. Ele diz: tem coisas que eu tenho que ouvir a fita de novo, porque eu não sei o que eu disse. Não foi eu, foi a minha voz, mas não foi eu quem disse. Foi o Filho do Homem manifestando neste profeta, mensageiro de Deus. Oh, irmãos, graças a Deus por nós podermos vermos o último sinal. Nós podemos ver Deus se revelando nessa última era para a sua semente eleita. Como Ele revelou para Abraão, Ele revela para você também. Graças a Deus. Louve ao Senhor Jesus Cristo por essas grandes revelações. Então, irmãos, nós vemos o Espírito Santo entre nós, fazendo a mesma coisa, operando em carne humana. Teria de ser assim na última era, o último sinal antes do Senhor Jesus Cristo vir nos ares. Então Ele veio, tem uma série de acontecimentos. É só você ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque fala que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Esta mensagem é o alarido de Deus. Ele descerá do céu com alarido.
Então, alarido é a mensagem. Então, o arrebatamento já está em processo. É o alarido. Depois, voz de arcanjo. Voz de arcanjo é a voz da ressurreição, a mesma que chamou Lázaro da sepultura. É a mesma voz que vai chamar os mortos na sepultura, os que estão eleitos para o arrebatamento. É a voz de arcanjo, é a voz da ressurreição. E depois a trombeta de Deus. A trombeta de Deus, quando tocava a trombeta lá no Antigo Testamento, era para reunir o povo. Oh, irmãos, e a trombeta de Deus é a reunião dos seus eleitos, predestinados para o arrebatamento, para nos reunir no encontro ao Senhor nos ares. Jesus, ele não vai pisar aqui nessa terra, ele fisicamente, nessa terra amaldiçoada pelo pecado, mas ele vai vir nas nuvens. Como que ele veio na terra? Ele veio através do seu mensageiro, manifestando o seu ministério no mensageiro de Malaquias 4. Então, nós estamos nesse ministério agora, que está nos preparando para irmos ao encontro do Senhor nos ares. É um grande arrebatamento, irmãos, e é uma coisa tão simples. As pessoas estão esperando um grande estrondo dos céus e ver Jesus ali nas nuvens. Irmãos, mas o arrebatamento já está em processo. Como nós temos ouvido, se você não ouviu o alarido, você não vai ouvir a voz de arcanjo, você não vai ouvir a trombeta de Deus. Mas se você ouviu o alarido, que é a mensagem, se você ouviu o alarido, você está nesse processo. Só vai no arrebatamento quem ouviu o alarido. Graças a Deus nós temos ouvido o alarido de Deus nessa última era. Oh, graças a Deus. Estão vendo? Estamos exatamente aqui, amigos. Isso é tudo. Um êxodo está em andamento. É a mesma coisa. Eles não tiveram êxodo lá atrás? Êxodo quer dizer saída. Eles saíram do Egito, tiveram um êxodo. Irmão, e essa mensagem, ela tem rodeado, ela tem ido em cada cantinho desse mundo. Essa voz está ecoando, ajuntando os filhos de Deus, reunindo os filhos de Deus, tirando de todos os credos, de todos os dogmas, e tem nos trazido reunido nessa palavra. Como o Senhor Jesus Cristo disse, aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. O corpo é a palavra. A águia não come comida perdida. O abutre sim, ele gosta de comida perdida. Quando o negócio está fedendo, então o urubu ele vai lá comer a carniça, coisa passada de outro dia. Mas a águia não come carne aputrefada, ela come carne do dia, ela come alimento novo. E assim o Senhor Jesus Cristo disse, aonde estiver o corpo, a palavra do dia, aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Você é uma águia de Deus, que tem sido atraído por esse alarido, e você está reunido em torno desse corpo que é a palavra de Deus para o dia. Graças a Deus. Não que a carne passada ela foi, preste atenção nisso, ela foi útil para o seu dia, como a mensagem, o profeta fala, a mensagem de João Wesley, de Lutero, de João Wesley,
Foi a carne do dia ali, as águias se reuniram em torno daquele corpo, que era a palavra do dia. Foi Lutero. Depois passou, agora já passou, é carne já putrefada, Deus segue em frente. Depois veio João Wesley com a mensagem de santificação. Primeiro Lutero com a mensagem de justificação, depois João Wesley com a mensagem de santificação, e agora depois os pentecostais, a mensagem pentecostal. Mas Deus segue adiante, Deus segue adiante. Nós não estamos olhando para trás, mas nós estamos olhando para frente. Nós estamos olhando para o que Deus está fazendo hoje. Graças a Deus. É como o maná. É só você olhar lá, os tipos não falham, diz o profeta. O maná, ele escolhia aquela porção, era para o dia. Era para aquele dia. E eles não podiam guardar para o dia seguinte, não. Se eles guardassem para comer no outro dia, o que acontecia? Hein, irmão Marcos? Enchia de bicho. Aquilo perdia, era alimento passado. Mas todos os dias caía o maná do céu para eles comerem. Oh, nós estamos vivendo no maná do dia, irmãos. Nós estamos comendo o alimento fresco do dia. Você está feliz por isso? Isso faz de você um cristão robusto, posicionado na palavra, não envolvido com nenhuma comida, algo passado, olhando para trás. A mensagem daqueles dias foi útil para aquele dia, mas hoje Deus tem restaurado toda a palavra. Por isso o alimento para nós, irmãos, é esta mensagem. É a Bíblia revelada. A mensagem é a Bíblia revelada. Se você quer acertar o alvo, você precisa, é a palavra, é a mesma coisa. A Bíblia e a mensagem que é a Bíblia revelada. O irmão Billy Paul, eu já vi o testemunho dele falar, é como você está com uma arma na sua mão, você tem a mira, você tem a arma. Para você atirar no alvo, você precisa da mira. Então a mensagem é a mira, te ajuda a acertar o alvo, porque é a Bíblia revelada, irmão. Todos os segredos de Deus foram revelados para nós nessa última era. Porque Elias manifestou o ministério do Filho do Homem e também o ministério do sétimo anjo, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Tudo está revelado, irmãos. Os selos foram revelados. A semente da serpente está aí, declarada para nós. Todos os mistérios da Bíblia, toda a resposta que nós precisamos está aqui nessa mensagem, irmão. Toda pergunta, tudo está aqui revelado para nós. Oh, nós somos o povo mais privilegiado da terra. Por isso, vamos louvar a Deus, vamos ficar de pé agora, e você louve ao Senhor Jesus Cristo. Louve pelos grandes feitos que Ele tem feito na nossa última era, e você ser parte disso. Graças a Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa mensagem revelada, por o Senhor ter tocado, Pai, esse alarido e ido encontrando seus eleitos em cada canto dessa terra, e ela tem me alcançado, tem alcançado esses irmãos ali em Havaiandava, Senhor, e em todo o mundo, em cada
cada canto do mundo, Deus está reunindo seus eleitos em torno desta palavra. Ó Deus, que o Senhor sela estas bênçãos em nossos corações, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, que o Senhor continua abençoando teus servos, Pai, teus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus, graças a Deus. E nós estamos chegando ao final de mais este culto. Você foi abençoado? Amém, graças a Deus, por Ele nos conceder mais este privilégio, e que Deus abençoe os irmãos, e se o Senhor nos permitir, nós estaremos reunidos novamente. Eu não sei, os irmãos participam do culto de sexta aqui de Campinas? Creio que talvez em casa, né? Amém. Então, domingo de manhã, se o Senhor nos permitir, mais um culto abençoado. Diga um ao outro: Deus te abençoe, e até nos encontrarmos novamente. Deus abençoe a todos. Amém, Jesus. Amém.